Oi pessoal, meu nome é Isadora, bem-vindos ao canal Duras Letras. Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o meu segundo semestre na filosofia da UFMG. Como o terceiro semestre vai começar daqui a alguns dias, na segunda-feira, resolvi fazer esse vídeo agora contando um pouco de como foi essa experiência do segundo semestre. No fim das contas eu acabei fazendo só 2 disciplinas, ia fazer 3, mas uma delas eu acabei resolvendo trancar, porque o horário não estava legal, não estava compatibilizando. Era uma das disciplinas, essa que eu tranquei, filosofia e literatura, e estava sendo à noite, enquanto as outras eram de manhã, e eu tinha que vir só para essa, e era uma disciplina de um horário só, de 50 minutos. Eu acabei achando que não compensava e tranquei. Mas as outras 2 foram muito boas, muito interessantes, e foram História da Filosofia Antiga 2, que é, logicamente, continuidade da História da Filosofia Antiga 1, que já tinha feito no primeiro semestre, e Ética, né, que quem viu o vídeo anterior sabe que eu resolvi passar a Ética na frente, apesar de a matéria do segundo semestre ser a lógica e do quarto semestre ser ética. Eu acabei resolvendo inverter essa ordem porque eu me interesso mais pela ética do que pela lógica. Na Antiga 2, que eu fiz com a mesma professora que tinha dado a Antiga 1, que foi a Miriam, a gente viu um pouco de Aristóteles, com a metafísica e parte da ética Nicômaco. Foi uma sessão aí da disciplina complexa, difícil, do que a gente tinha visto até agora foi o mais complicado. Inclusive, assim, a prova, né, foi uma prova desafiadora para mim, como para a maior parte da turma. Né, tanto que a professora até aceitou repetir uma das questões, porque eu não tinha tido ali uma boa resposta, né, da turma como um todo. Mas foi uma parte também muito instigante. E para mim, mais do que a metafísica, que foi onde a gente focou mais tempo na ética Nicômaco. Né? No caso, eu li nessa edição aqui, dos Pensadores, é uma edição antiga. Inclusive, se forem comprar alguma edição dos Pensadores, eu não sabia disso, descobri só depois. Você tem que conferir qual ano, qual edição, porque tem vários livros da coleção Os Pensadores que podem ser do mesmo autor, mas que não têm os mesmos textos. Então, eu tenho uma outra edição dos Pensadores de Aristóteles aqui em casa, que não tem a Ética Nicômaco, que tem outros materiais. Isso é interessante, assim, às vezes um pouco confuso, mas é bom pra gente ficar atento. Depois de Aristóteles, a gente passou um pouco pelos estoicos. A gente viu um pouco do estoicismo antigo com Zenão de Cítio, que foi o fundador do estoicismo antigo mesmo, né? E um pouco de Cleantes, a partir ali dos escritos do Diógenes Laércio, que fez as vidas e doutrinas dos filósofos ilustres. Infelizmente eu não tenho para mostrar para vocês, porque é um livro esgotadíssimo. Eu vi uma vez ele na estante virtual disponível, não sei se ainda tá lá. Tava por R$ 600, então assim, e sem chance. Mas ele é bem acessível em PDF, a gente encontra para baixar com facilidade. E é uma leitura bem interessante, assim, que traz um pouco dessa vida e doutrina de vários filósofos diferentes. A gente já tinha consultado esse livro antes, na Antiga 1, e agora voltou a ele para esses novos grupos de autores que a gente estava trabalhando na Antiga 2. E do estoicismo a gente também leu uma seção de um livro de Sêneca, que é o Sobre a Tranquilidade da Alma. Eu escolhi essa edição, que era recomendada pela professora, e achei o texto muito bom. É um texto relativamente curto, tem aí umas 20 e poucas páginas, muito didático também, e muito instigante, porque faz a gente pensar de fato sobre algumas das questões que nos perturbam sem necessidade. Não quer dizer que ele solucione as questões, não é bem um livro de autoajuda, mas é um livro de filosofia que nos ajuda a pensar sobre como buscar e o que significa ter essa tranquilidade da alma. Então achei muito bom. A gente acabou não vendo os mais famosos durante a disciplina, que são ali Marco Aurélio, Epiteto. Sêneca também é um dos mais famosos, mas a gente viu um pouco menos do que os outros, né? Como eles chegam já no período romano e a professora prefere os gregos, a gente acabou não dando tanta atenção a eles. Mas teve um evento, né, durante o semestre de estudos clássicos,
E nesse evento a gente pôde assistir a um mini curso sobre epiteto com o Aldo Dinucci, que também pesquisa, tem um monte de traduções em cima desse trabalho. E foi um mini curso que também pôde enriquecer um pouco essas discussões. Então, por mais que a gente não tenha visto diretamente no programa da disciplina, a gente pôde ver um pouco a partir aí desse evento, dessas outras discussões. Na terceira parte da disciplina, a gente viu algumas cartas de Epicuro. Estou aqui com essa edição também, a edição da Penguin Companhia. A gente então leu uma das cartas que é menos conhecida, a carta Apítocles. Não é menos conhecida, são só 3, mas é menos interessante para o nosso percurso dentro de uma disciplina introdutória. A gente leu a carta Meneceu e a carta Heródoto, que são ali sobre a ética e a canônica entendida nesse caso como uma teoria do conhecimento, e uma parte aí da física também, mas não vai muito a fundo na física nessas sessões. É na carta Apítocles que a física fica mais em evidência. Eu cheguei a dar uma olhada nela, assim, por curiosidade mesmo, e ela tem várias coisas interessantes, mas não é algo que desperta tanto assim a minha curiosidade. Acho que as outras duas, de fato, foram bem selecionadas, especialmente a carta Meneceu, que é bem curtinha. Ela vale a pena ler, assim, um dia que tiver a fim de conhecer alguma coisa diferente, começar a conhecer Epicuro, para além desses modismos, né, que às vezes circulam de Epicuro como um hedonista, como uma pessoa que busca prazer desenfreado. Só de ler a carta Meneceu, vocês já vão entender que não é bem assim. Que tem um pensamento mais sóbrio em cima do que ele entende por prazer e de quais são os caminhos para alcançar esse prazer que é aí identificado em alguma medida com a felicidade. Já na disciplina de ética, a gente passou por fragmentos de vários autores, foram acho que 6 ou 7 autores no geral, assim, e mais alguns que apareceram pincelados nos seminários no final. Foi a primeira disciplina que pediu seminários pra gente, exatamente, pelo menos das que eu fiz até agora, e foi uma experiência legal ter esse trabalho em grupo para fazer, poder conviver um pouco com os colegas, trocar essas ideias e reflexões sobre os autores. E as outras duas, né, avaliações iniciais tinham sido provas mesmo, escritas, no estilo tradicional, sério, mas funcionou bem. E o primeiro autor que a gente estudou é um que a gente já tinha visto na filosofia política, mas que a gente viu por um outro ponto de vista, que é o Hobbes, né, Thomas Hobbes, autor do Leviatã. No Hobbes a gente leu alguns trechinhos do Leviatã, alguns inclusive que a gente já tinha lido antes, capítulo 13, capítulo 15, acho que uma parte do 14 também, né, para pensar ali sobre a ideia de lei natural e moral, né, porque a ética durante um tempo aí vai se confundir um pouco a ideia de ética, metaética e moral. Metaética sendo entendida ali sobre uma pergunta a respeito do que é a própria ética, né, o que configura uma ética, e a ética, estrito sensu, como uma espécie de conjunto de preceitos em relação a como se deve comportar. A moral tem a ver com isso, mas está ligada aí a uma forma mais situada historicamente, né, dentro de um contexto, de uma sociedade, de uma comunidade, em relação ao que é bem e mal visto em termos morais. Assim, muito grosseiramente, né, gente? Não vão me citar aqui não, porque isso não é nenhuma definição muito séria, só para pincelar um pouco essas diferenças. Então a gente começou com o Hobbes e passou pelo Hume, no Tratado da Natureza Humana, alguns capítulos, também não tenho para mostrar, acabei não comprando este, peguei emprestado da biblioteca, e até valeria a pena, né, porque é um livro essencial da filosofia, mas são muitos textos, muitos livros, não dá para comprar todos de uma vez, então a gente vai deixando na lista para comprar depois. E do Hume vem uma perspectiva muito diferente de Hobbes. Hobbes está tratando ali uma ideia de que o dever, mesmo no estado de natureza, é uma espécie de razão, né? Obedecer às leis naturais tem a ver com ser racional, porque a obediência a essas leis traria na sua própria proteção, asseguraria a sua preservação, e isso é parte do que qualquer ser racional, segundo ele, espera. E o Hume vai dizer que não é bem assim,
que a razão não é capaz de controlar as emoções, os sentimentos, os receios, os desejos, né, tudo isso que a gente vai pensar como um conjunto de estados conativos. Conativos é esse campo sentimental, para não ficar simplesmente sentimento ou emoção ou desejo, etc., né, e vontades. É esse conjunto todo o que vai determinar uma parte das nossas ações. Então, até foi sobre o Hume, o seminário que eu apresentei junto com o grupo no final do semestre, e a gente discutiu justamente o ponto do racionalismo prático, ou da racionalidade prática em Hume, porque há um certo ceticismo em relação a isso, se a razão poderia ser prática, já que ela, segundo Hume, não é capaz de motivar as ações. E, enfim, né, esse não é um debate fechado, mas a gente entrou um pouco por esse campo para discutir. Na segunda parte da disciplina, a gente passou um pouco pelo utilitarismo, vendo um pouquinho ali de Bentham e depois de Mill mais que Bentham, porque foi mais importante, mais célebre para o utilitarismo. É uma das vertentes importantes e muito controversas, apesar de extremamente progressista dentro da ética. E terminamos ali esse programa geral com o Kant, né? O Kant que a gente viu um pouquinho só também, né, em cima da fundamentação da metafísica dos costumes, que eu descobri, né, só nessa disciplina, que não é a metafísica dos costumes. Então, também, se tiverem interesse em procurar, lembrem que é a fundamentação da metafísica dos costumes. E justamente nesse livro ele vai apresentar um pouco do beabá ali, de uma teoria que ele desenvolve sobre o que seria uma ação verdadeiramente ética, e ele vai dizer que é a ação pautada numa boa vontade. Né? Boa vontade não tem a ver com intenção, tem a ver com a vontade determinada de agir conforme o dever. Né? Isso vai gerar uma série de imperativos ali, imperativos hipotéticos, imperativos categóricos. Não vem ao caso aqui discutir isso a fundo, mas o ponto ali é que para ele a ética não tem um conteúdo pré-estabelecido. Então, diferente de uma ética das virtudes, como a ética de Aristóteles, que vai pensar ali, né, de alguma forma que a virtude é um exercício ligado a certas virtudes específicas, são as virtudes ali cardeais do mundo antigo, a moderação, a coragem, a sabedoria e justiça. Moderação, coragem, sabedoria e justiça. Enfim, o Kant vai dizer que não adianta nada você ser corajoso se isso não for pautado por uma vontade, uma boa vontade de agir conforme um dever, porque, né, se você tem coragem, mas usa essa coragem para algo mal, né, para algo corrompido, que não é justo, que não é sábio, isso não seria uma virtude. Claro que também não acho que os antigos estivessem falando de uma forma tão ingênua, mas Kant vai explicitar, né, a falta de um conteúdo pré-determinado para a virtude e para a ética. Né? A ideia é que essa ética tem que ser puramente racional, e de uma racionalidade quase que abstrata. Né? Um preceito da razão pensado de uma forma que não vai ser o conteúdo em si, né? Mas uma vontade legisladora capaz de valer, né, para todos os seres que pensam. Assim, é uma filosofia um tanto autoritária, num certo sentido, mas que teve um impacto muito grande e que é também interessante de se parar para pensar, porque tem alguns pontos que chamam a atenção, né, que são muito diferentes, fazem uma ruptura com várias tradições anteriores. Isso, por exemplo, de não ter um pensamento, né, conteudístico pré-determinado é uma divisão de águas assim radical. Então foi muito bom também conhecer um pouco disso, mesmo que seja só uma pinceladinha assim para começar a conhecer. Bem, eu queria aproveitar para falar um pouquinho das coisas que ficaram para mim, que me marcaram desse primeiro ano na filosofia, né, já que não é só aprender um monte de conteúdos, memorizar e esquecer depois da prova. Claro que algumas coisas a gente esquece, algumas a gente fica doido para poder esquecer, mas outras é importante ver de que maneira a gente pode levar pra gente. E algumas delas eu percebi que levei, né? Levei mesmo, assim, tô
fazendo disso algo meu, né? Claro que sem uma predeterminação tão rígida, né, em relação a uma forma de agir ou de seguir esses preceitos, essas considerações, mas levando elas em conta, né, enquanto eu tenho que viver a minha vida. Então, uma delas que me marcou muito da filosofia antiga 1, no primeiro semestre, foi uma das frases de Demócrito, em que ele vai dizer que um dos critérios ali pro bom ânimo, para a eutimia, que é uma das formas de pensar, amplo senso, a felicidade, é saber bem deliberar, bem dizer e fazer o que é preciso. E eu acho que essa é uma síntese muito boa de coisas simples que a gente às vezes não consegue fazer. Né? O que é preciso? Né? Ali, bem deliberar quer dizer pensar bem, pensar com sabedoria e sobriedade. Bem dizer, é preciso dizer, né? E falar com clareza, com propriedade. E fazer o que é preciso. Não adianta só pensar e só dizer, é preciso também fazer aquilo que é preciso. Então eu achei isso sensacional, uma síntese assim, que me ajuda a pensar sobre isso. Quando eu estou em alguma questão, né, se o que às vezes falta é pensar, dizer ou de fato fazer o que é preciso. Para dar um exemplo bobo, prosaico, né, às vezes a gente fica, né, enrolando, sei lá, para fazer uma atividade física ou para mudar algum hábito, mas você já sabe, já disse, já falou disso, já pesquisou, já sabe o que precisa fazer. Falta às vezes fazer o que é preciso. Né? Às vezes você ainda não está bem convencido daquilo que você precisa, então falta deliberar. Né? Acho que quando a gente coloca essa tríade em articulação, né, e para pensar e colocar em prática muitas vezes o que está ali sendo necessário, sendo importante, né, isso pode ajudar um pouco a não ficar tão solto, tão perdido em relação ao que é preciso. Uma outra frase que me marcou muito, que eu falo, repito sempre aqui em casa, em outros contextos, é uma que a professora citou muitas vezes, que está em Platão, na República, que é o Takala Halepa. Não sei se é exatamente assim que pronuncia, mas vou aprender porque eu vou fazer grego 1 no próximo semestre, mas por enquanto eu acho que a pronúncia é essa, que significa as coisas belas são difíceis. Né? Isso quer dizer que para alcançar as coisas belas, né, que a gente precisa de trabalho, de esforço, de construção, de perseverança e persistência. Então não adianta querer construir algo bom, belo, e isso pode ser, né, um conhecimento, pode ser uma carreira, pode ser, né, saúde, né, sem pagar o preço por isso, né, sem investir nisso. Essa ideia de ser difícil não quer dizer que tem que ser sofrido, mas quer dizer que exige trabalho. E isso também me marcou bastante, porque toda vez que eu paro e penso, nossa, como tá difícil fazer pesquisa, doutorado, como coisa, tem que aprender isso, aquilo, muita leitura, paro e penso, as coisas belas são difíceis. E isso me ajuda aí a me manter motivada e direcionada em relação a algo que é importante para mim, que é um objetivo que eu tenho com clareza. Outra dessas ideias que me marcou foi de Aristóteles, a consideração dele sobre a virtude que está na Ética Nicômaco, e que ele vai dizer que a virtude é um exercício, a virtude é uma prática, ela é uma predisposição, né, e que exige prática. Então, agir de forma virtuosa não é simplesmente pensar sobre ou saber o que você deve fazer, mas colocar essas coisas em ação. Isso está um pouco parecido ali com a ideia do Demócrito, mas não é exatamente a mesma coisa. Eles têm uma certa afinidade, mas vão produzir filosofias de formas diferentes, não vou entrar no mérito aqui. Mas enquanto o Demócrito está falando ali da ideia de metron, né, da justa medida, o Aristóteles vai falar da mediania, né, que a virtude consiste numa mediania. E essa mediania
tem a ver com o que é nem excesso nem privação para cada um. Então, como é a ação virtuosa em termos de, por exemplo, coragem, né? Ter coragem, digamos assim, em excesso é ser temerário, é agir de forma imprudente, isso não é virtuoso. Faltar coragem quer dizer covardia, então também não é virtuoso. Mas qual que seria o meio termo certo? Né? Vai dizer, não tem um meio termo universal. Essa mediania é relativa a cada um. Então, às vezes, o que é mediano, é temperante para mim, vai ser pouco para você, ou vai ser muito para você. Isso também achei bem interessante. Uma outra forma como ele vai trabalhar também a ideia da virtude, além de ser uma prática e uma mediania, é que ela é uma tentativa, uma busca de excelência. Então, naquilo que a gente se propõe a fazer, é virtuoso tentar ser excelente. Isso também me deixou uma marca, assim, quase que uma tentativa de um dever, de também procurar isso. Porque quando a gente se propõe, se dispõe a fazer algo, é bom que a gente saiba até onde a gente quer ir, o quanto aquilo é importante pra gente. Então, se eu me proponho a algo de verdade, algo que é importante, eu já sei que vai ser difícil, né? Mas que se eu quiser agir virtuosamente em relação a isso, existe aí a necessidade de buscar não fazer de qualquer jeito, fazer por fazer, ou como dizem, né, empurrar com a barriga, mas fazer da melhor maneira que eu puder fazer nas condições que eu tenho. Isso é virtude. Em relação à filosofia dos estoicos, eu gostei muito de uma distinção que é básica para eles, que é entre o que depende de nós e o que não depende de nós. Efremin uk efremin, depende ou não depende. O que isso quer dizer? Que tem coisas que dependem de nós que a gente pode modificar. A gente pode mudar o curso das ações delas e se elas nos causam prazer ou desprazer, a gente pode se ajustar em relação a isso. Tem coisas que não dependem de nós. Então, não adianta eu querer às 9 horas da manhã que seja noite, né? Porque isso não depende de mim, não é minha escolha. Não adianta eu querer viver até os 130 anos, porque isso também não depende de mim. Tem outros fatores ali que não vão me permitir viver tanto, eu acho. Até agora, pelo menos, nem a medicina nem a ciência estão oportunizando isso, mas enfim, também não quero dizer que seria um desejo, imagina, acho que até passa da conta. Mas essa distinção, ela é simples, ela é óbvia num certo sentido, mas ela é radical. Porque a partir do momento que você para pensar se isso depende ou não de você, você pode saber até onde você mesmo vai se preocupar com aquilo. É claro que tem uma certa racionalização nisso, no sentido de que é como se, já que não depende de mim, então não vou me preocupar e pronto. E nem sempre é simples assim, às vezes a gente vai se preocupar com coisas que não dependem de nós, porque vão nos afetar apesar disso. Mas muitas vezes, quando você para e pensa, olha, eu tô preocupado com isso, mas já fiz minha parte, fiz o que eu podia, ou não vai, né, ser uma escolha em que eu posso influenciar, eu posso tentar não me preocupar tanto com isso. E aí tem uma questão também do estoicismo, que entra nessa ideia de não se preocupar tanto assim, que é um ideal da ataraxia. A ataraxia seria aí a serenidade da alma, uma tranquilidade da alma, que é a forma como eles pensam a felicidade, que não é euforia, prazer, excitação, mas uma tranquilidade, um nível, digamos assim, mais basal de felicidade. Então, a ataraxia não é não ser afetado pelas coisas, não é não se incomodar, não se perturbar, não sentir nada. Às vezes fica parecendo que é um pouco isso, né? Quase a busca do nirvana, e não é exatamente assim. Não é deixar de ter emoções ou achar que você não vai sentir essas emoções, não vai sentir raiva, não vai sentir medo, não vai sentir frustração ou alegria, né, em excesso. De vez em quando vai. Mas a busca da ataraxia, o ideal da ataraxia é não se deixar levar, não se deixar arrastar por essas emoções. Então, quando eu tô diante de algo que não depende de mim, ou mesmo que depende de mim às vezes, né, e que me causa emoções ali
mais intensas, eu posso senti-las sem me deixar arrastar. Isso tem a ver com o ideal de sabedoria para eles. Sábio é esse que não se deixa arrastar. Não é quem não sente nada, mas quem consegue domar um pouco ali as suas próprias emoções para minimizar um pouco dos efeitos que elas causam, né, desses efeitos muitas vezes negativos, perigosos da forma como eles pensam, né, em nós. Então isso também foi algo que eu achei bem interessante. De vez em quando paro e penso assim, isso não depende de mim, né? Eu gostaria que fosse diferente. Eu gostaria, mas não depende de mim. Quando depende, né? Quando depende de uma palavra, de uma decisão, de uma outra coisa, então depende de mim, eu tenho que bem deliberar, bem dizer e fazer o que é preciso, né? Tem que agir ali em relação a isso. Mesmo que não depende, né? Nada a ser feito. Aguardar, ter paciência, ficar tranquilo, tentar ali, né, conseguir manter a própria serenidade, que é também uma busca aí, hoje em dia a gente diria, de saúde mental. Na filosofia de Epicuro, me marcou muito a ideia repetida ali como um dos ingredientes do quádruplo remédio de Epicuro, de que a morte não é nada para nós. De novo, eu acho que tem uma certa racionalização nisso, mas que é interessante, ajuda ali a ter mais tranquilidade, a estar mais suave em relação a isso, que é a ideia de que a morte não é nada para nós, porque onde eu estou, ela ainda não está. Onde ela está, eu não vou estar. Então, não teria aí muito por que temê-la. E além disso, para Epicuro, pelo menos, a morte nada mais é do que a ausência de sensações. Ela não é dor, sofrimento, purgação, né, enfim, expiação ou recompensa, que seja. A morte, na visão de Epicuro, é só a cessação das sensações. Nossa, ficou até meio rimado isso, né? Cessar as sensações, enfim. A ideia de que na morte a gente deixa de sentir, deixa de viver, deixa de agir, porque todo o nosso aparato físico, orgânico, em que para ele, né, estão as sensações, não vai mais ter condições de interagir com o meio, não vai mais poder receber sensações e responder a elas. Então, basicamente, você deixa de pensar, deixa de sentir, de desejar e todo o resto. Isso pode nos parecer ruim enquanto a gente sente e deseja continuar sentindo, mas na própria morte, né, se a gente acompanha o raciocínio dele, minha forma de ver é um pouco parecida com a dele em relação ao que eu penso que seja a morte, isso dá uma certa tranquilidade mesmo, dá uma calma, né? A gente gostaria que a vida fosse mais longa às vezes, que ela fosse, né, mais calma, não sei, né, mais calma nesse sentido de que a gente tivesse tempo de fazer tudo que deseja. Mas, lembram os estoicos, isso não depende de mim. Eu posso me precaver, cuidar da minha saúde, não me colocar em risco à toa, mas não tem nada que eu possa fazer para garantir que minha vida vai ser longeva e que eu vou ter tempo de fazer tudo que eu queria. Quando eu paro para pensar na quantidade de livros que eu queria ler, na quantidade de viagens, de experiências que eu gostaria de viver, eu sei que o que dá para fazer é só um pouquinho em relação a isso tudo. E quando a gente para pensar que é só um pouquinho mesmo, isso cria aí um valor de transitoriedade, né? Aí tô lembrando um pouquinho do Freud, claro, falando da transitoriedade, e cria um valor de raridade, porque se meu tempo é escasso, né, e raro, né, eu tenho que aproveitá-lo bem, porque ele vai passar, ele vai encerrar. E depois que ele passar, enfim, as sensações cessam, né, a morte vem, e aí eu vou ser átomos de outras coisas. Mas eu, Isadora, uma consciência, um corpo pensante, desejante, não mais. Então, essa ideia de não temer a morte, porque ela nada é para nós, me faz pensar também em não temer a morte para valorizar a vida, para poder aproveitar a vida,
porque uma vida vivida com medo da morte não é uma boa vida, é uma vida sofrida, uma vida tensa, uma vida na expectativa de um futuro que é inevitável. Então é melhor que a gente possa curtir o tempo que a gente tem, ao invés de estar sempre se lamentando porque ele vai acabar. E assim, todos esses que eu citei foram filósofos antigos, eu acabei me envolvendo mais com eles, em parte porque eles falaram mais para mim, em alguma medida, das questões que me interessam. Mas eu vou fazer uma menção honrosa aqui ao Hume em relação a duas ideias básicas. Uma de que a razão é escrava das paixões, né? É uma ideia que ele tem e que eu acho que é potente, essa ideia de que não é simplesmente racionalizar, me dar razões, o que vai me fazer mudar de ideia, o que vai me fazer tomar uma decisão de determinada forma, mas a maneira como essas decisões, esses elementos, essas escolhas me fazem sentir em relação a uma atração que eu sinto por aquilo, por uma determinada coisa, ou ação, ou decisão, né, ou a repulsa que ela me traz. Né? É em termos de atração e repulsa que a gente vai pensar um pouco as decisões. Isso me faz pensar muito na psicanálise em relação ao termômetro ou bússola do desejo, né? Porque o desejo ele é uma forma de a gente se situar em relação àquilo que faz sentido pra gente e que não faz. Sabe quando você tem uma decisão importante para fazer e começa a tentar montar uma lista de prós e contras? E no fim das contas você tem 15 prós e 2 contras, mas você não tá querendo? Né? Assim, é porque em partes não são aquelas razões, né, em número de razões, né, que vai ser determinante nessa escolha, mas a forma como você se sente em relação a elas. O que não quer dizer que você tem que ficar à mercê dessas emoções. Né? Você pode tentar aí se situar em relação ao seu próprio conjunto de valores. Estão ouvindo aí o carro do hortifruti? Aí, isso não tá no meu controle. É melhor eu não me estressar com isso. É melhor a gente poder rir um pouquinho. Então, voltando ao Hume, né, embora a razão seja escrava das paixões, né, então não tem mais aquela coisa, aquele ideal platônico, né, de a mente domar os instintos, os impulsos, mas de entender que essas coisas estão interligadas e que a gente tem ali uma série de anseios, de medos, de sentimentos que nem sempre estão em afinidade com o que a gente imagina ser a razão. Apesar disso, não quer dizer que a gente está à mercê de um desejo louco e desenfreado. Né? A gente pode, ainda assim, pensar num conjunto de valores que faz sentido pra gente, seja em termos de uma coletividade da qual a gente faz parte, seja em termos de valores pessoais, e manter, né, apesar de às vezes ter impulsos opostos a isso, uma firmeza de caráter, que é uma forma como traduziram a strength of mind. E eu achei isso muito bom, né? Essa firmeza de caráter, de alguma forma, se opõe ao conceito, ou melhor termo, né, grego da acrasia, que é a fraqueza da vontade. Fraqueza da vontade é quando eu já sei, né, que para mim algo é mais certo do que outra coisa, que o meu valor é este, que isso é importante para mim, e não faço. Porque eu tô com preguiça, porque eu não tô afim, porque às vezes vai dar trabalho e porque vai ser trabalhoso eu fico sem vontade de fazer. Essa é a fraqueza da vontade. A firmeza do caráter tem a ver com você saber que essa decisão precisa da ação e você se manter coerente com o seu sistema de valores próprios, né? Que estão inscritos num contexto, mas que não são exatamente os valores coletivos. Isso me fez pensar muito, assim, para minha vida, né? Porque eu tomei já faz alguns anos a decisão de ser vegana, mas de vez em quando, né? Seja porque eu não me organizei direito, seja porque tô de férias, tô viajando, é um pouco mais difícil conseguir, acabo comendo alguma coisa que tem ali leite, enfim, carne nunca, mas derivados de vez em quando acabo consumindo.
E sempre me causa, assim, uma angústia, uma questão moral, porque eu tomei a decisão pelo veganismo por acreditar nisso. Né? Eu não tô aqui tentando panfletar nem nada, não, talvez em outro vídeo, mas deixa, eu tô só dando um exemplo. Que isso é importante pra mim. Né? E quando eu vou e como alguma coisa que tem derivados animais, né, vem uma culpa depois, aquela tal ressaca moral assim, que tem a ver com a percepção de que neste momento em que eu como algo que não é vegano, eu estou aí recaindo numa fraqueza da vontade. Né? Não quer dizer que vai ser perfeito. Né? Eu acho que pouquíssimas pessoas vão conseguir se manter o tempo todo, em todos os momentos, independente das circunstâncias, né, dentro de um quadro de valores pré-estabelecido. Na verdade, isso aí seria, esse grau de rigidez, a porta de entrada para a neurose adoecedora mesmo. Mas que eu sei que para mim isso é importante, então eu tento me planejar para poder não precisar sair dessa alimentação. Eu tento avisar as pessoas, se eu vou na casa delas, que eu sou vegana, né, que se não tiver nada vegano eu levo, né, tentar levar alguma coisinha na bolsa sempre, tentar olhar nos lugares antes, né, e de vez em quando acabo não me planejando bem, eu acho que vai ter algo no lugar e aí não tem, e aí fico às vezes meio, nossa, né, eu tô sendo uma farsa aqui, sou uma fraude vegana. Mas, na verdade, são essas dificuldades ali de saber que, embora isso seja importante para mim, isso me exige, às vezes, algumas renúncias. Renúncias de praticidade, às vezes de preço, porque quando você compara produtos, né, industrializados, né, os industrializados principalmente veganos com os não veganos, a diferença é abismal. Né, às vezes tem a ver com vontade de comer certas coisas que são difíceis de achar na versão vegana, mas aí uma vontade muito dos sentidos, não é uma vontade na virtude. E aí, enfim, quando eu cedo essas vontades, depois fica ali essa questão, né, pra mim, de que eu não deveria ter feito isso. Porque, embora me dê um prazer imediato ou resolva um problema imediato, também depois eu fico com a sensação de que agi mal porque eu não agi de acordo com aquilo que é importante para mim. Então, depois que eu comecei a pensar isso em termos de firmeza do caráter, né, eu meio que refiz, né, reafirmei essa minha decisão, pensando, bom, se isso é importante para mim, então de fato eu tenho que me mover em relação a isso para poder ali evitar ao máximo que eu puder, né, sair, né, dessa escolha que eu mesma fiz e que eu mesma refaço a cada vez que vou me alimentar de uma forma que não envolva crueldade animal. Bem, o último ponto que eu queria marcar disso tudo que, né, ficou para mim do primeiro ano na filosofia é sobre a metodologia filosófica. Eu já comentei disso aqui antes também, mas especialmente a gente fez uma matéria que tinha um nome um pouco diferente, tipo práticas de pesquisa e ensino, uma coisa assim, mas que basicamente foi uma matéria sobre metodologia filosófica, acompanhando um livro do Folscheid e Wunenburger, que se chama Metodologia Filosófica, e que apesar de ser muito básico, muito beabazinho assim, ele traz umas diretrizes em relação a como proceder a esse tipo de pesquisa, como ler esses textos de uma forma um pouco mais metódica, que não seja simplesmente, eu leio, eu vejo o que eu penso sobre isso e pronto. E isso tem me ajudado muito a pensar não só nos textos da filosofia de uma forma um pouco mais estruturada, mas também nos próprios textos, leituras que eu tenho feito para pesquisa do doutorado, para outras áreas da minha vida, né, em que eu consigo entender um pouco o que é mais importante, menos importante no texto, fazer um fichamento mais eficaz, né, poder ali pensar o que eu devo escrever, o que é importante escrever numa análise daquele texto e o que é tergiversar, né, acabar fugindo um pouco do assunto, ou pegar um mote ali e ir pela tangente. Acho que tem algo de muito precioso nisso, porque pelo menos no curso de letras, e eu sou uma apaixonada pelo curso de letras, então não vejam isso como uma crítica muito pesada também,
a gente tem pouco método, né? No curso de letras é muito comum fazer aproximações pouco pertinentes entre autores que vagamente têm a ver por algum ponto em comum, né? Isso é interessante por um lado, porque você cria mapeamentos muito diferentes, muito imprevistos entre relações que não estão dadas, mas também às vezes acaba deixando o trabalho, a pesquisa um pouco solto, né, em termos de um rigor metodológico e, digamos assim, de uma ciência dentro das ciências humanas. Então, ter aprendido um pouco dessa metodologia filosófica tem me ajudado muito nesse sentido. E apesar de achar que a gente não precisa de um rigor como o rigor das ciências exatas ou das ciências médicas, acho que algum método é importante para que a gente tenha um pouco onde se ancorar na hora de fazer as nossas pesquisas. Não necessariamente na hora de ler um bom livro ou de consumir um objeto de arte. Aí, enfim, isso pode mesmo ser mais livre, mas quando a gente trabalha com isso é importante que a gente saiba melhor o que a gente está fazendo. E esse livro, essas discussões, essa matéria me ajudaram bastante em relação a isso. Bem, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Acho que o vídeo já ficou bastante longo. Daqui a alguns dias começa o meu terceiro semestre, eu vou fazer 3 disciplinas. História da Filosofia Medieval, História da Filosofia Moderna 1 e a Língua Grega 1, que eu peguei como formação livre. Acho que vai ser bem interessante, porque eu tenho gostado de aprender um pouquinho dos termos, da etimologia. Acho que vai ser um bom percurso. E daqui mais alguns dias ou em breve, enfim, eu volto aí para contar mais para vocês sobre isso. Se você gostou, lembra de curtir, compartilha, comenta, né? Me conta aqui se tem interesse em algum desses autores, em algo disso que eu disse, como é que vocês pensam, como é que vocês recebem isso, que eu vou gostar bastante de ouvir vocês. Então era isso, até a próxima. Tchau, tchau!